estenda as tuas mãos, bem alegre. Uma vez, outra vez, vai em frente e tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui a angústia vai ter fim e gozará perfeita paz. Quem achou, diga um amém. Capítulo 5 de Lucas e o verso de número 4. Aleluia, é a mensagem de Deus nessa noite aos nossos corações, que diz assim o verso 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Vai-te ao mar alto e lança as vossas redes. Para quê? Para quê? E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos Pronto. Quem está preparado para nossas redes? Uma oração a Deus, amém? Para Deus falar conosco nessa noite através dessa mensagem. Mas nessa oração, já pega na tua mão a tua oferta. Vamos fazer uma coisa só. Pega nas tuas mãos o que você trouxe de melhor para a obra do Senhor. O que você trouxe de melhor, seu voto, sua oferta, o seu dízimo, você que já devolveu esse mês. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, por todos aqueles que estão colaborando, ajudando a obra do Senhor. Uma palavra de oração ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendemos que nessa noite nós estamos apresentando as nossas ofertas diante do teu altar, Senhor. Receba a oferta deste irmão, receba a oferta desta irmã, receba, Senhor, nesta noite. Deus, fala conosco por intermédio da tua palavra. Ajuda nós agora, Senhor, e confirma a bênção e a vitória no nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, passa por aqui, Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui, oh Senhor, passa por aqui. Dá-me a tua paz, Senhor, dá-me a tua paz, dá-me a tua paz, Senhor, dá-me a tua paz, oh Senhor, dá-me a tua paz, oh Senhor, dá-me a tua paz. Entra no meu lar, Senhor, entra no meu lar, entra no meu lar, Senhor. Amém, Jesus. Todos com graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, prometo não falar muito, mas trazer aquilo que é necessário, que é hoje a mensagem que foi lida no livro de Lucas, no capítulo de número 5, no seu verso de número 4. Nós entendemos o texto que lemos aqui nessa noite, graças a Deus, por intermédio da escrita de Cristo, mostrando o seu poder, mostrando, aleluia, a sua providência, o seu prover na nossa vida. Graças a Deus. O texto que nós lemos aqui nessa noite, meus irmãos, nós entendemos que é um texto bastante conhecido, é um texto que vai mostrar que Jesus, ele agora resolve passar pelo mar da Galileia, e entendemos que toda a passagem de Cristo
ela tem um efeito que não só chama atenção, mas um efeito que deixa sinais e deixa, por que não dizer, saudade. E entendemos que Jesus, ele passa em algumas cidades, algumas aldeias, e onde Jesus passa, ele cura, ele liberta, ele dá vitória aos necessitados, aos que precisam ser vitorioso. Jesus, ele faz os seus sinais por meio da sua misericórdia. Jesus não estava fazendo sinais para se aparecer, Jesus não estava fazendo sinais porque ele era o cara. Jesus, ele fazia os sinais para provar que de fato existia um Deus debaixo dos céus e da terra. E a Bíblia nos mostra que a passagem ministerial de Jesus foi durante 3 anos, mas 3 anos que nos deixou, aleluia, muitos legados, nos deixou, aleluia, a entender que Cristo, ele não só veio, aleluia, provar que venceria a morte, não só veio provar que salvaria a humanidade, não só veio provar, aleluia, que ele era o Cristo, mas veio provar que de fato ele preparará uma morada para a sua igreja. E entendemos que uma dessas passagens de Jesus foi no mar da Galileia, e a Bíblia disse que ali havia uma aldeia, e ali moravam alguns pescadores daquela região, pescadores esses, poderia ter diversos pescadores, mas a Bíblia dá 3 nomes: Tiago, Pedro e João. Poderia ter mais pescadores naquela redondeza, naquela ilha, até porque a Bíblia disse que havia vários barcos naquela região. E entendemos, meus irmãos, que quando Jesus agora ele passa pelo mar da Galileia, ele encontra alguns homens, aleluia, com o seu barco ancorado e lavando as redes que já estavam sujas, lavando as redes para guardar o seu instrumento de trabalho. É como um predeiro, ou como qualquer pessoa, após de todos os seus afazeres, vai lá, organiza tudo para guardar, tudo organizadinho e tudo limpo. E os discípulos, aleluia, que ainda não eram, os pescadores já estavam lavando as redes. E entenda que no meio da multidão estava Jesus, e essa multidão estava no meio, ou seja, Jesus estava no meio da multidão, mas a multidão não ofuscou a visão de Jesus, a necessidade dos discípulos ou dos pescadores. A multidão estava cercando, estava com Jesus, mas Jesus, ele sabia, ele olhou no meio de toda aquela multidão. Jesus viu, aleluia, um problema, e quando Jesus enxerga um problema, o interessante é que ele também enxerga a solução. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Você crê que não há um problema que não seja solucionado? Aleluia. Eu quero te dizer, não existe um problema que não seja solucionado por ele. E Jesus enxerga os discípulos, aleluia, que estavam lavando as redes, e Jesus observa, e Jesus olha para os discípulos, aleluia, que estavam, para os homens que estavam lavando as redes, e olhando para aqueles homens, Jesus se aproximando daquele povo, aleluia, acompanhando, e Jesus vai lá, aleluia, no meio da multidão, Jesus se achega até os discípulos. Uma das primeiras atitudes de Jesus, observou que aqueles homens estavam com um problema. Terceira atitude, ele tinha a solução, mas a primeira coisa que Jesus ele fez foi perceber que ele teria que
Jesus sabia que aqueles discípulos ou que aqueles pescadores estavam com um problema. Jesus, ele tinha solução do problema. Ele realizaria um milagre, mas antes que Jesus realizasse o seu milagre, aleluia, Jesus, porém, ofereceu um alimento espiritual. O que, pastor? Jesus vai até os discípulos e pediu um barco emprestado. Ele empresta-me esse barco. Talvez os discípulos olhavam um para o outro e poderiam dizer: nós nem conhecemos esse camarada, como nós vamos dar um barco para ele? Jesus empresta esse barco. Os discípulos agora resolvem emprestar o barco para Jesus, e Jesus agora ele entra naquele barco, e aquele barco é afastado um pouco da margem, e de lá do barco Jesus trazia o seu sermão para a vida daquelas pessoas. De lá do barco Jesus começava a pregar o evangelho, Jesus começava a anunciar, aleluia, a sua palavra. Jesus começava a demonstrar no meio daquela multidão que estava faminta e precisando do alimento, e Jesus deu alimento para aquelas pessoas. Quando crente da glória a Deus, quem tem sede, irmãos, do alimento que é a palavra de Deus, ele vem aos cultos de doutrina, vem aos cultos, às escolas bíblicas, né? Tudo que abranja estudo, tudo que abranja e que fala de Deus, ele tem sede, ele vem. Não importa que dia seja, não importa que hora seja, mas ele tem sede, ele vem. E entendemos que o povo ali estava sedento de ouvir a palavra de Deus. Não é diferente. Eu quero te dizer aqui, te dar um conselho. Não tenha sede de vir para a igreja para você ser revelado pelo Espírito Santo. Não tenha sede de vir para a igreja porque o pregador que vem faz defunto levantar. Não adianta você pensar em vir para a igreja porque o irmão revela até a dívida que você está devendo. Não adianta você vir para a igreja porque aonde você, a igreja que você vai, ou o pregador que vai vir naquela noite, os demônios caem. Ele interessa em vir para a igreja em busca de alimento da palavra, porque se não tiver o alimento, estamos mortos. Se a igreja não tiver palavra, se a igreja não tiver alimento, as ovelhas estão mortas. A igreja tem que ter pasto verdejante, que é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus do barco dá o seu sermão. O povo ouve o sermão de Jesus. O povo agora recebe a mensagem que é pregada. E quando o povo recebe a mensagem, Jesus agora pede que os discípulos trouxessem o barco. Aleluia. Levanta a tua mão assim. Jesus vai te dar ferramenta hoje. Eu não tenho ferramenta, Jesus vai te dar ferramenta hoje. Eu não tenho rede, Jesus vai te dar hoje. Eu não tenho rede, mas como é que eu peço, pastor? Jesus vai te dar um sol, porque aonde você chegar, aleluia, a ferramenta tem que estar sobre as tuas mãos. E a ferramenta hoje aqui é a palavra de Deus. A ferramenta hoje que Deus vai te dar é a revelação da palavra. Oh, aleluia! Olha o que acontece. Jesus agora pede que os discípulos trouxessem o barco e colocassem o barco à beira da praia. Jesus desce do barco. E quando Jesus desce do barco, Jesus vai a Pedro e diz assim: Jesus vai, Jesus conhece, Jesus poderia ir para João, Jesus poderia ir para Tiago, mas Jesus foi lá em Pedro. E Jesus chega em Pedro e diz: olha, vai e lança
as vossas redes. Mas o interessante aqui, que quando Jesus manda Pedro ir, Jesus dá um desafio para Pedro. Qual foi o desafio que Jesus disse? Jesus poderia dizer assim: olha, só entra aqui no mar e lança as redes e você vai pescar. Ele pescaria ou não pescaria? Pescaria ou não pescaria? Ele não poderia, ele poderia descer do barco e dizer assim: agora entra um pouquinho aí e lança as redes e você vai pegar peixe. Mas o interessante é que Jesus olhou para Pedro, olhou para os discípulos e disse assim: vai ao mar alto. Aleluia. Jesus disse e deu um desafio para os discípulos. Quando fala a mar alto, Jesus está dizendo assim: olha, você vai a um lugar, ou seja, você vai para um lugar profundo, você vai para um mar, aleluia, e vai lançar as redes ao mar alto. E quando você chegar lá, você vai lançar as redes e vai pescar. E os discípulos olhou um para o outro assim, e Pedro olhou e disse: mas Senhor, nós saímos daqui, aleluia, amanhecendo o dia, nós passamos o dia, a madrugada inteira, nós lançamos a rede para pescar, mas nada nós pescamos, aleluia, nós não pegamos nada. Nós conhecemos o mar, mas sabe que o mar dava peixe e o mar traria para nós peixe, mas Deus trouxe uma intervenção divina, porque Ele queria mostrar o seu poder. É isso que Jesus está dizendo. Você não sabe o que está acontecendo ou o que se passa na tua vida, você não entende quando Deus traz alguma situação que talvez vai te frustrar ou tentar te falar, mas Deus está dizendo: é noite de fortalecimento. Ele vai te dar uma visão, Ele vai te dar uma ferramenta, Ele vai te dar nesta noite o entendimento de todo o propósito. Tem uma resposta de Deus. Oh, maravilha! Glória a Deus! Mas Senhor, nós saímos a madrugada, pescamos a madrugada toda e nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, olha que poder, olha que fé, sobre a tua palavra nós iremos e lançaremos a rede. Entenda que quando Jesus agora Ele manda os discípulos ir lançar as redes, Ele já tinha pregado a palavra. Você está entendendo? Você está entendendo? Se Ele mandasse os discípulos, se antes Ele chegasse assim, aleluia, olha, volta aí vocês, joga as redes dentro do barco e vai lá, lança as redes, você vai pescar. Aleluia, talvez os discípulos poderiam olhar para o outro e dizer: não, nós não iremos. Esse camarada nós nem conhece ele. Mas primeiro Jesus trouxe o alimento, Jesus trouxe a palavra. E quando Jesus prega a palavra, edifica Pedro, edifica João, edifica também os que estavam ali. E ele disse: talvez depois de uma mensagem dessa que o Senhor pregou, depois de uma mensagem dessa que o Senhor nos deu, como nós não iremos lançar as nossas redes? Você está entendendo? Você tem que comer primeiro para dar. Você tem que se alimentar. Quando você ouve a palavra, Ele diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas depois de uma mensagem dessa não tem como não ir para o mar, não tem como ir ao mar alto e não lançar as redes. Eu irei entrar no barco, Pedro, Tiago e João entraram no barco, os discípulos, e saíram para o mar alto, saíram para o desafio, saíram para o campo. É isso, Deus não vai te enviar sem antes te preparar. Você está entendendo? Deus jamais vai te deixar confuso, Deus jamais irá te, aleluia, semear, irá te enviar sem antes te preparar o teu alicerce. E é nesta noite
já estava lhe dando dando um desafio para ele: vocês vão enfrentar dificuldade, vão enfrentar luta, mas foi eu que mandei. Você está entendendo como é diferente quando Deus manda e quando Deus não manda? Diga glória a Deus, diga aleluia. Olha a diferença quando Deus manda e quando Deus não manda. Olha, quando Deus manda e obedece, aleluia, é executada a missão de Deus. Deus está no meio, ainda que Deus, aleluia, tenta, aleluia, agradar o povo, como diz capítulo 1, aleluia, de 1 Samuel, capítulo 15. Olha, Deus, aleluia, não escolheu Saul, mas o povo escolheu. E quando o povo escolhe, Deus deixou, e Deus deu uma missão para Saul. A primeira missão que Deus deu para Saul: olha, vai lá, destrói toda a cidade dos Amalequitas, destrói tudo, de criança a bebê, a animais, destrói tudo. Entenda bem que Deus quer falar contigo nesta noite. Aleluia, vai lá, destrói tudo. Aleluia. Quando Deus deu esta missão, Samuel entrega um recado, a mensagem, a profecia para Saul, e diz: o Senhor diz que é para você ir destruir toda a cidade, mas não era, aleluia, a intenção de Saul. A intenção de Saul não era ir lá matar todo mundo. Saul já estava com outras intenções no coração, mas Deus deixou. Deus quis que Saul fosse. Deus podia impedir Saul, mas Deus queria provar para o povo que de fato não era esse rei que seria escolhido por Deus. E Deus agora permite que Saul vai, mas quando Saul chega lá, Saul não executa a mensagem de Deus. Saul não executa, aleluia, o que Deus falou. A Bíblia diz que Saul agora desobedece a Deus. E quando Saul desobedece a Deus, entendemos que quando desobedecemos a Deus, a voz do Espírito Santo é trágica. A nossa trajetória é trágica, aleluia. Nós não iremos ter sucesso, e Saul não teve sucesso algum, até porque Deus acorda o profeta e diz: levanta, vai agora de encontro a Saul, diga para ele que eu rejeito ele como rei, não quero mais como rei de Israel. Diga glória a Deus. Porque Saul não executou a mensagem de Deus. Agora olha a diferença de quando alguém obedece. Davi é escolhido por Deus como rei. Capítulo 17 de 1 Samuel. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi para ser rei. E quando Deus escolhe Davi para ser rei, a Bíblia diz que havia homens de guerra, havia homens experientes, havia homens que estavam presentes em guerras, estavam à frente de batalha. Mas Deus não estava, aleluia, qualificando as pessoas ou os homens pelo tamanho da sua conquista, ou dos seus braços, ou da espada que manejava bem. Deus estava procurando alguém que tinha um coração sincero. Deus estava procurando alguém que tinha um coração reto, que tinha sinceridade em seu coração. Deus conhece o teu coração. Ele sabe se você será sincero com ele ou
escolher os discípulos dele, eles poderiam ir na sinagoga, eles poderiam ir ler e buscar os escribas, ele poderia procurar aquelas pessoas de nome, aquelas pessoas que falavam bem, aquelas pessoas cultas, aquelas pessoas, mas Jesus foi, aleluia, escolheu os seus discípulos, pescando, foi buscar os discípulos em lugares, aleluia, que ninguém daria nada. Foi buscar discípulos em lugares, porque não dizer que é outros lugares que pessoas talvez diziam: eu não irei lá, eu não irei, não vou lá. Jesus vai ter procura. Foi o que aconteceu. Davi estava lá no pasto, apacentando as ovelhas do Pai. Olha como Deus escolhe, e quando o povo escolhe, ou até mesmo a pessoa é escolhida por alguém. Quando Deus escolhe, Deus te dá vitória. Você está entendendo? Quando Deus escolhe, Deus garante que te chamou. Como Deus dá vitória para você, é porque o chamado dele na tua vida já foi escrito, não por homem, mas já foi escrito pelo dedo de Deus, já foi escrito na memória de Deus, já foi escrito no coração de Deus. Se tem alguém tentando te falar, Deus está dizendo hoje: você não é segundo a esta pessoa, mas você é segundo o meu coração. Pode bater palma para ele. Glória a Deus. E a Bíblia disse que Davi estava lá no pasto, mas está faltando algumas coisas. Tem um, está lá no pasto, mas ele é cuidador de ovelha. Mas ali tinha um homem que tinha um coração reto. Ali tinha um homem que tinha uma responsabilidade, ou seja, ali tinha um jovem, um moço, que tinha responsabilidade até mesmo de homens, de rei, autoridade, porque a Bíblia vai dizer que quando veio leão para comer a ovelha, ele cuidou, ele guardou, mata leão. Vem urso, ele mata urso. Ele não se vangloria, ele não se vangloria porque matou urso, porque matou leão. Não, ele matou porque ele estava cuidando do rebanho, ele estava zelando de algo que foi responsabilizado a ele. Aleluia. E de repente ele disse: não, está lá no pasto, vai lá, porque nós só se assenta na mesa quando esse moço chegar. Trouxeram o moço, e quando trouxeram o moço, a voz do Espírito brata, a voz do Espírito diz: o moço é esse, né, Samuel? Samuel, como é que é? O moço é esse moço que eu escolhi, é esse moço que eu vou colocar na direção do meu povo. Mas como é que é, Senhor? É esse moço. Aleluia. Pega, aleluia, o azeite, traga aí. Trouxeram o azeite e colocaram Davi no meio dos seus, no meio da roda, no meio de todos aqueles que ele retava, no meio de todos aqueles que humilhava. Deus ungiu Davi na rei, e quando Deus ungiu, Deus entrega uma responsabilidade, não somente de azeite, mas uma responsabilidade de liderar uma nação, uma responsabilidade de trazer responsabilidade à sociedade daquela época. É isso que Deus quer, que a igreja hoje toma atitude de responsabilidade com a sua palavra, de responsabilidade com o seu ministério, de responsabilidade com aquilo que Deus entregou, com aquilo que Deus entregou. Não seja responsável. Não seja irresponsável, os irmãos obreiros. Não seja irresponsável, irmão do círculo de oração. Não seja irresponsável, membros da igreja. Assume a responsabilidade que Deus te deu. Assume a função que Deus te deu. Não seja irresponsável por causa do homem. Quando ele está dizendo: eu vou parar, para que tu vai para o inferno. Eu vou parar e vou quietar por aqui. Quieta. E o diabo não é isso. O diabo está fazendo, sapateando, está brincando. Quer que tu para mesmo? Quer que tu estaciona mesmo? Aleluia. O diabo quer tirar as ferramentas que Deus entregou sobre as tuas mãos, a responsabilidade que Deus te deu. O diabo já gosta quando um crente fraqueja.
trazer mar de rosa, que Ele ia te trazer café na cama, almoço na cama, jantar na cama. Não! Jesus te chamou com uma responsabilidade. Aquele que vem após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aquele que vem após mim, joga por terra toda a tua bagagem, toda mentira, toda fofoca, joga por terra todo o vício do diabo e põe a cruz na sua costa e venha, porque é o só o propósito de salvação na tua vida. Jesus quer salvar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quem é a igreja lavada pelo sangue? Quem é a igreja? Quem é a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro? A prova de que não foi o homem que escolheu Davi saiu na sua primeira missão, depois de não sei quantos anos que foi ungido a rei. Davi, ele sai para uma missão, e a missão que Davi saiu era uma missão que nem todos os soldados que estavam ali e nem o exército teve a coragem de enfrentar. Mas como Davi, ele foi chamado, ele recebeu uma unção, e naquela unção que ele recebeu, ele já recebeu a porção do Espírito Santo. Você está entendendo como o homem tem o Espírito Santo? O homem não tem medo de ir nas baixadas. Quando o homem tem o Espírito Santo, o homem não tem medo de ir lá, naquele que está com a arma na mão, naquele que está na biqueira, naquele que está no tráfico. Quando o homem é cheio do Espírito Santo, ele vai lá, e quando Deus manda, ele vai lá, mas não vai ser Deus mandar, mas se Deus te mandar, vai lá, coloca aquele na cara e diz mesmo: se não se arrepender, vai descer a sepultura. Se não se arrepender, vai vencer o diabo atual. É diferente de quando Davi, ele vai lutar, todos criticar, todos os irmãos dele. Aí perguntaram para ele: qual o seu currículo? Qual o seu currículo de qualificação? Qual o seu currículo de experiência em guerra? Ele disse: o meu currículo de experiência em guerra é porque quando eu estava apacentando o rebanho do meu pai, veio um urso, eu matei o urso e livrei as minhas ovelhas da boca do urso. E tem mais alguma experiência? Eu disse assim: veio um leão faminto, e esse leão veio na direção da ovelha, pegou, tentou pegar até uma, pegou. Eu fui lá, tomei a ovelha da boca do leão e matei ela. Mas é essa a tua experiência? Eu disse: é essa? Ele disse: é. Mas como é que tu vai à guerra? Eu vou à guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu vou à guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai à guerra mesmo, você vai vencer. Davi agora coloca a armadura assim que um cara dá para ele. O homem nem se mexe, mas ele disse: tire-se de mim. Davi vai a um riacho, pega 5 pedras, coloca sobre aquela capanha, e talvez o soldado: toma a espada, Davi, toma aqui a lança, Davi, toma a espada, Davi. Eu não preciso de nada disso. Davi vai à guerra porque Deus chamou. Você está entendendo? Não tenha dúvida que Deus te chamou para vencer essa guerra. A guerra que nós estamos vivendo aqui não é uma guerra, aleluia, física. Não é uma guerra de irmão para irmão, é o reino espiritual. A guerra que nós estamos vivendo não é qualquer tipo de guerra. O mundo não consegue enxergar o que os teus olhos enxergam. O mundo não consegue enxergar o que o Espírito que está na tua vida consegue enxergar. O Espírito que está na tua vida, ele começa a enxergar. E nós estamos no mundo, aleluia, nada bem, mas o mundo não consegue enxergar. Para o mundo está tudo normal. Se tiver crente achando que está tudo normal,
E quando Davi dá de cara com o gigante afrontou o exército todo. Davi disse: olha, tu vem contra mim, contra pedra, com lança, com escudo, mas eu só vou em nome do Senhor dos Exércitos. E derruba o gigante com uma pedrada. Aquela pedrada foi certeira na testa. Alguns historiadores vão dizer: qualquer um que toma pancada de frente, com certeza a lógica da física é cair para trás, porque a pancada vem de frente. Mas a Bíblia disse, e alguns historiadores vão dizer, que quando o gigante recebe a pedrada, ele cai à frente, com seu rosto em terra, nos pés do guerreiro de Deus. Você está entendendo? Nos pés. E Davi agora usa a própria espada dele e arranca, aleluia, sua cabeça, e levanta a sua cabeça como troféu, e dizia: o Deus que me enviou, o Deus de Israel, é maior do que o Deus dos filisteus. E é isso que eu quero te dizer: o Deus que te dá, aleluia, aleluia, o Deus que te apresenta prostituição, mentira, adultério, fornicação, o Deus que te apresenta tudo isso é um Deus diferente do Deus que te apresenta os céus para você. O Deus que te apresenta os céus é um Deus verdadeiro, é um Deus que o mundo nunca conseguirá vencer. É esse Deus. Voltando à mensagem, e os discípulos vai lá, lança a rede, pega, deixa, traz. Os discípulos agora veem um barco tão pesado que o barco parecia que ia quebrar o meio e ia naufragar. Mas quem estava na direção do barco era por meio da sua palavra ele direcionou. Então ele estava na direção do barco, na saída e no retorno, como cumpre lá Deuteronômio: bendito serás ao sair e bendito serás ao retornar. Os discípulos foi bendito na saída e retornando também foi bendito, porque veio tanto peixes que precisaram atravessar de um barco para o outro. E é isso que Deus quer. E como os discípulos ancoram o barco, Pedro desce do barco, verte sua capa, vai correndo até Jesus, prostra sobre os teus pés e diga: mestre, eu sou um camarada não digno de que o Senhor fale comigo. Aleluia. Mas Jesus olhando para Pedro e diz: ei Pedro, eu quero te dizer uma coisa: a partir de hoje tu não será mais pescador de peixe, tu agora vai granjear no meu celeiro. Ou seja, Jesus estava dizendo: Pedro, a partir de hoje tu serás pescador de águas. Cumpre-se a mensagem de Jesus. Porque se você vê em Atos, quando Pedro ele vai pregar um dos seus primeiros sermões, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Isso prova que tudo que Jesus fala se cumpre. E Jesus está dizendo nessa noite para a igreja dele: aleluia, guarda o teu pé a entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé a fazer uma aliança com Deus. Deus te chamou, Deus te preparou. Aqui tu está, o diabo vai lutar para que tu não se afirme, para que tu não venha buscar a Deus, para que tu não venha se chegar através do jejum, da oração, da palavra, do arrependimento. Mas Deus está dizendo que Ele é a tua fortaleza nesta noite. Ele está dizendo que Ele é o Deus que te dá força, te dá vigor. A luta vai vir, a prova vai vir, mas o renovo de Deus vai chegar sobre a
inicia o ministério dos discípulos que foram chamados primeiro por Jesus. E você foi chamado como discípulo. E qual é o teu chamado hoje? Qual é o teu ministério? Tu já sabe qual é o teu ministério? Ou você está crente na igreja de tempos, de anos, e não sabe qual é o teu ministério? Se é o ministério do louvor, se é o ministério da oração, se é o ministério da palavra, se é o ministério do jejum, se é o ministério do evangelismo. Como é que tu está? Tu ainda está meio que sem saber te direcionar com Deus. Deus está dizendo que hoje é a hora, é o dia de você se direcionar e se posicionar diante dele. Se posicionar. Você já viu que você já se deparou com pessoas? Você já se deparou com pessoas dizendo assim? Aí você pergunta àquela pessoa: qual é o teu ministério? Aí ele diz assim: eu fui pastor, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou evangelista, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa pessoa embaraça tudo. Você está entendendo? Essa pessoa não sabe nem qual é o seu ministério. Ele é profeta, ele é evangelista, ele é bispo, ele é pastor, ele é isso, ele é aquilo. Ele embola tudo, não sabe. E talvez tem pessoas aqui que estão talvez andando nessa direção. Qual é a tua função na igreja? Deus te chamou para quê? Primeiramente entendemos que foi para salvação. Deus te chamou para salvação, para ser salvo por Ele. Deus te chamou para te livrar do pecado, para tirar esse fardo da tua vida. Deus te agraciou para isso. E segundo, o teu chamado. Qual a tua posição diante de Deus nessa noite? Se você não sabe, você começa a dobrar o joelho e pedir a Deus uma direção. Amém? A hora não dá mais. A mensagem a gente temos pela misericórdia.